E aí, Luan, vamos Pra onde? estudar a lição. E aí, minha gente, então, sejam bem-vindos ao vídeo da terça-feira. Eu e tio Del aqui, firme e fortes, né? Vamos lá para mais um vídeo. Então, hoje tem como título Generosidade Ímpia. E o primeiro versículo bíblico que estaremos lendo, qual que é? Manda aí, tio. Isaías 7, 10 a 13. Beleza, então diz assim, ó. E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: Peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo das profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens, querem abusar também da paciência do meu Deus? Qual é a relação, tio e amigos, entre a rejeição que Acaz fez ao conselho de Isaías e, por exemplo, hoje a um profeta moderno tipo a Ellen White que nós temos hoje? Então, o que é que acontece? Existe ainda muitos adventistas que não acreditam em Ellen White. Sim. Não acreditam em Ellen White como profetisa. E tem uma pesquisa que diz que 30% dos nossos adventistas não acreditam que Ellen White é uma profetisa. Nossa. Uma das razões é porque ela não é um profeta canônico. Não está na Bíblia as profecias dela. Mas a Igreja Adventista fez testes, fez provas e ela passou em todos os testes, né? Então, quando o povo de Deus acredita nos profetas de Deus, o povo prospera, né? Assim que a Bíblia diz. Sim. E quando a gente não acredita, vai em ruína. E o que foi que aconteceu com Acaz? Ele não deu ouvidos à voz de Deus por meio de Isaías, Que era um profeta atual na época dele. que era um profeta atual na época dele. E aí ele não deu ouvidos e o que ele fez? A gente vai ver no livro 2 Crônicas 28:3. Aí está um dos grandes Mas um dos defeitos e seus males e erros de Acaz. também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Coisa, né, tio? Difícil, né? Queimar os próprios filhos como sacrifício. E mais a um Deus que não tem poder, que não tem, digamos, interação, né? Eram deuses de pau, de pedra, de escultura, e a gente tem que ouvir a voz de Deus por meio da palavra de Deus. E fazendo então uma pergunta para você, nós enxergamos aqui o título do dia Generosidade Ímpia. Realmente Acaz foi bem generoso, né? Por mais que ele foi generoso para o lado do maligno, né? Para o lado do inimigo de Deus, mas mesmo assim ele foi uma pessoa generosa nas suas ofertas. Como você, falando da sua vida pessoal, espiritual, como é que tem sido a questão de entrega as ofertas a Deus, você olhando assim para a sua vida atual? Então, antes de responder a pergunta, eu queria só acrescentar algo ao que você falou, que seria o seguinte: a pessoa pode estar oferecendo sacrifícios sinceramente enganado, sinceramente errado. E a sinceridade errada não leva à salvação. Não leva para nada. Então ele, como você falou, ele ofereceu grande sacrifício, grande oferta, foi bem generoso, como o título da lição diz, generosidade ímpia. Sim. Ou seja, ele ofereceu os seus filhos. Você oferecia um filho seu se você tivesse filho? Eu não. Né? E Eu você não. nem é pai ainda, então não tem Então. a noção exata da coisa. Mas como a gente pode ser generoso de forma correta para com Deus? Primeiro oferecendo a nossa própria vida, né? Em entrega diária para Ele. E Ele pede isso de nós. Quando Ele pede a oferta a Caim e Abel, né? Ele já tinha ensinado qual a oferta que Ele queria. Sim. Então a gente tem que fazer de acordo com a palavra de Deus, com o que Ele já nos orientou, né? Então eu procuro usar meus dons, meus talentos a serviço do Mestre. Eu acho que esses são minhas ofertas para o Senhor, além da questão financeira, né? Legal. Então,
Não necessariamente quando estamos realmente falando de oferta. Oferta, claro, também tem a ver com dinheiro, certo? Mas ofertar a Deus envolve tudo, certo? Então envolve dons, envolve os talentos, envolve tempo. Então devemos dedicar todas essas áreas da nossa vida a Deus da melhor forma para que outras pessoas também, né, acabam olhando nossos exemplos de vida e nós estamos olhando aqui um exemplo de vida errado, certo? Mas né, durante a Bíblia inteira aqui temos muitas histórias de personagens que nos motivam, né, a sempre estar persistindo no caminho certo, né? Eu tava lembrando agora, você falando, eu lembrando de ofertas, né? Eu faço um curso de música e tem alguns alunos lá conosco que não são cristãos, Uhum. mas que têm muito talento. E eu fiquei pensando, eu lembrei agora, você falando, eu lembrei. Se essas pessoas usassem o talento que têm a serviço de Deus, né? Ó, que coisa maravilhosa. Então você, jovem que nos assiste, se você tem algum talento, não desperdice, use a serviço do mestre, né? Se é cantar, se é pregar, qual o talento que você tem, qual a habilidade que você tem, use a serviço do mestre que você vai ser feliz e vai glorificar a Deus. É isso aí, e vai ser generoso de forma correta. Correto. Então, tio, até o vídeo de amanhã. Até amanhã.